pessoal! Que bom ter vocês aqui no Aquacoluna, o podcast semanal da Aquaculture Brasil. Eu sou a Júlia Martim e toda terça-feira, às 5h30, a gente se encontra aqui para dar vida aos textos dos nossos colunistas. O episódio de hoje é bem especial e um pouquinho diferente do que a gente costuma ver por aqui. Hoje vamos falar de um animal que a maioria das pessoas associa à praia, água salgada e aquela fisgada chata na perna, mas que vem ganhando espaço sério como alternativa alimentar sustentável lá fora. Isso mesmo, a água-viva. Quem assina esse texto é o professor Alex Augusto Gonçalves, da coluna Tecnologia do Pescado. O Alex é oceanógrafo formado pela FURG, com mestrado em Engenharia de Alimentos, doutorado em Engenharia de Produção e ainda pós-doutorado em Tecnologia do Ozônio, no Canadá. Hoje, ele é professor e pesquisador na área de Tecnologia do Pescado. E é exatamente esse olhar técnico e aprofundado que ele traz para a gente nesse texto. O tema é cultivo, processamento e segurança alimentar de águas vivas comestíveis. Um campo que movimenta centenas de milhares de toneladas por ano no mundo e que começa a despertar interesse também no Ocidente, seja pela gastronomia, pelo colágeno ou pelas possibilidades industriais. Tem muita coisa interessante aqui, desde as espécies que podem ser consumidas, passando pelo processamento tradicional asiático, até os desafios regulatórios na União Europeia. Vale muito a leitura. Esse episódio é oferecido com o apoio de quem faz a aquicultura acontecer no Brasil: DSM Firmenich, Indipesca, INVI, MSD, Fibro, Hagif, Supra e Fosfish. O texto foi publicado hoje lá no portal da Aquaculture Brasil e a gente lança o podcast junto, simultaneamente. Vamos conferir? Águas víveis comestíveis. Cultivo, processamento e segurança alimentar, por Alex Augusto Gonçalves, publicado em 12 de maio de 2026. As águas vivas comestíveis vêm ganhando destaque global, como alternativa alimentar sustentável e de valor gastronômico. Seu interesse crescente está associado ao potencial para cultivo, ao processamento para diversos produtos, como colágeno, hidrolisados proteicos e snacks desidratados, e ao aumento da exploração pesqueira, que já ultrapassa 300 mil toneladas anuais. O consumo seguro exige técnicas rigorosas de manipulação e processamento, especialmente porque novas aplicações culinárias e industriais estão se expandindo em mercados ocidentais. Embora sejam tradicionalmente valorizadas por benefícios à saúde, essas alegações ainda carecem de validação científica sistemática. O tema envolve, portanto, desafios e oportunidades relacionados à produção, ao processamento adequado e à segurança alimentar desse recurso emergente. Espécies utilizadas e potencial para cultivo. Poucas espécies são adequadas para consumo, como Rhopilema esculentum, Rhopilema spidum e Nepopilema nomurai, tradicionalmente utilizadas na Ásia. Pesquisas no Mediterrâneo apontam Cotylorzisa tuberculata e Rhizostoma pulmo como outras espécies promissoras na Europa, devido à abundância sazonal, baixo risco urticante e perfil bioquímico favorável. Apesar do interesse crescente, o cultivo enfrenta desafios ligados ao ciclo de vida complexo dos quinidários e à forte sazonalidade das populações naturais. Estudos enfatizam que apenas as formas adultas de ordens específicas da classe Scyphozoa apresentam potencial comestível, reforçando a necessidade de padronização taxonômica antes do uso alimentar. O mercado internacional atualmente se concentra majoritariamente na exportação para China, Japão e Coreia do Sul, com valores comerciais que variam entre 2.000 e 10.000 toneladas de produto,
o que demonstra grande potencial econômico para novas regiões produtoras. Manipulação pós-captura. Devido ao alto teor de água e à fragilidade estrutural, o processo de deterioração das águas-vivas é muito rápido, demandando manejo imediato. Etapas como remoção de tentáculos, lavagens sucessivas e resfriamento rápido reduzem carga microbiana e desaceleram degradação proteológica. A retirada do conteúdo gástrico e imersão posterior em água doce refrigerada reduzem micro-organismos halófilos. Experimentos demonstram que a microbiota associada às águas-vivas inclui bactérias específicas de superfície, distintas da água circundante, o que exige protocolos de higiene mais abrangentes. A aplicação precoce de sal e soluções firmadoras também contribui para reduzir a água disponível e desacelerar o crescimento microbiano. Processamento tradicional para consumo. O processamento tradicional de águas-vivas, praticado há séculos em países asiáticos, baseia-se em etapas sequenciais, que utilizam o cloreto de sódio e sais de alumínio, especialmente o sulfato de alumínio. Esse método, que pode durar vários dias ou até semanas, é estruturado em duas fases principais. Na fase inicial, a matéria-prima é submetida à intensa salga e aplicação de compostos aluminosos, promovendo desidratação osmótica, redução da atividade de água e estabilização da matriz proteica. Em seguida, na fase secundária, realizam-se lavagens sucessivas, ajuste de salinidade, drenagem e padronização, resultando na textura firme e crocante característica desses produtos. Durante o processamento, são observadas alterações sensoriais típicas, como leve amarelecimento, aroma mais neutro e aumento da resiliência do tecido. A concentração final de sal costuma variar entre 15% e 25%, dependendo da espécie e das condições de processamento. O alumínio desempenha papel central ao fixar quimicamente as fibras de colágeno da mesogleia, conferindo o aspecto sensorial apreciado no mercado asiático. Embora eficiente para a conservação e textura, esse método pode deixar quantidades consideráveis de alumínio residual no produto final, podendo atingir até 1.000 miligramas por quilo em processamentos mais intensos. Essa preocupação tem incentivado o desenvolvimento de alternativas, como tratamentos com sais de cálcio, sais de potássio ou ácidos orgânicos. Apesar de apresentarem potencial, tais propostas ainda necessitam de validação mais ampla, especialmente no que se refere à segurança microbiológica e química, à estabilidade durante o armazenamento e ao impacto sensorial. No contexto europeu, estudos no Mediterrâneo têm explorado métodos de processamento sem alumínio, envolvendo secagem controlada, liofilização, tratamento térmico leve e uso de ácidos orgânicos, buscando produtos sensorialmente agradáveis e alinhados a requisitos regulatórios mais restritivos. Os resultados experimentais com Rhizostoma pulmo indicam que combinações de pré-tratamentos e uso de água doce podem manter cargas microbianas reduzidas, reforçando a viabilidade de abordagens isentas de alumínio. Adicionalmente, manuais culinários sugerem técnicas contemporâneas como marinadas cítricas, desidratação parcial e cocção rápida, que mantêm textura e realçam o sabor, ampliando as possibilidades gastronômicas sem necessidade de sais metabólicos. Alternativas inovadoras, como o uso de etanol a 96% para colapsar rapidamente a mesogleia, têm demonstrado produzir texturas crocantes em apenas 48 a 72 horas, reduzindo o tempo total de processamento e eliminando o alumínio. A física de polímeros tem sido usada como base para compreender o comportamento das redes de colágeno e elastina durante tratamentos químicos, abrindo caminho para métodos mais previsíveis e sustentáveis.
Composição nutricional. Águas-vivas são constituídas majoritariamente por água e possuem baixo valor calórico, inferiores aos de peixes e cefalópodes, mas apresentam teores relevantes de proteína em base seca, predominantemente colágeno. Embora tenham perfil incompleto de aminoácidos essenciais, são fontes potenciais de minerais, peptídeos bioativos e compostos antioxidantes. Diversos estudos destacam que a proporção de aminoácidos essenciais pode representar até 40 a 50% do total, dependendo da espécie, e que colágenos derivados de medusas podem originar peptídeos bioativos com ação anti-hiperextensiva e propriedades nutracêuticas. Espécies mediterrâneas apresentam carotenoides e compostos fenólicos. Avaliações químicas registram ausência de histamina e baixos níveis de nitrogênio das bases voláteis totais, logo após a captura. Entretanto, a presença de microbiota halotolerante exige metodologias complementares para a caracterização microbiológica completa. Segurança alimentar e possíveis riscos. Riscos microbiológicos incluem coliformes, enterobactérias e espécies de víbrio na matéria-prima fresca. Após processamento tradicional, há grande redução da carga microbiana e ausência de patógenos, como salmonela e listeria, embora micro-organismos halotolerantes possam persistir. Entre os riscos químicos destacam-se alumínio residual, metais pesados e biotoxinas. Resíduos urticantes demandam branqueamento ou tratamento térmico leve. Ainda faltam estudos toxicológicos robustos sobre consumo prolongado e avaliações quantitativas de risco, especialmente para produtos sem histórico regulatório. Estudos mostram que águas-vivas podem bioacumular metais como arsênio, chumbo, níquel, ferro e zinco, com maiores concentrações em braços orais do que em umbrella. Embora níveis de mercúrio, cádmio e chumbo geralmente permaneçam abaixo dos limites de detecção, há variação significativa conforme local de captura. A exposição dietética ao alumínio proveniente de produtos curados pode exceder limites toleráveis em crianças, segundo os estudos chineses. Casos raros de anafilaxia associados ao consumo de águas-vivas têm sido relatados, envolvendo componentes como ácidos poliglutamínico, especialmente em pessoas previamente sensibilizadas por contato com tentáculos. Regulamentação e classificação como novel food. Na União Europeia, águas-vivas são classificadas como novel food e ainda não possuem aprovação plena pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, devido à falta de dados toxicológicos e de padronização nos métodos de processamento. Lacunas incluem limites seguros para metais pesados, estabilidade microbiológica, impacto sensorial e métodos específicos para a detecção de micro-organismos halófilos. A consolidação de um mercado europeu também dependerá da definição de padrões tecnológicos e sensoriais, essenciais para uso gastronômico e segurança. A EFSA também destaca que é necessário comprovar a inocuidade dos métodos alternativos ao alumínio e estabelecer parâmetros das propriedades físico-químicas, vida de prateleira e ausência de alergênicos, além de promover a harmonização normativa entre os Estados-membros. Sustentabilidade e aspectos econômicos. O uso de águas-vivas integra princípios de economia circular, especialmente em regiões com blooms recorrentes. Embora a abundância varie com fatores ambientais, o aproveitamento controlado pode reduzir impactos na pesca, turismo e infraestrutura costeira. Além do uso alimentício, cresce o interesse industrial por colágeno e mucopolissacarídeos, ampliando o valor agregado.
Espécies como R. pulmo apresentam forte potencial para cadeias produtivas locais, incluindo a criação de produtos premium e receitas inovadoras. A FAO estima que o comércio mundial de produtos de águas-vivas movimenta entre 20 e 100 milhões anuais de dólares. A pesca direcionada, porém, deve considerar modelos ecossistêmicos, pois blooms podem tanto ser recursos aproveitáveis quanto agentes de impactos negativos na aquicultura, provocando mortalidade de peixes por danos branquiais e por veiculação de patógenos. Assim, práticas de manejo sustentável são fundamentais para evitar efeitos colaterais na malha ecológica. Conclusão: as águas-vivas comestíveis emergem como alternativa inovadora e sustentável, unindo tradição culinária e crescente interesse científico. Sua consolidação depende do avanço de métodos de processamento seguro, eliminação de alumínio, padronização microbiológica e definição de critérios químicos e sensoriais. Ferramentas como metagenômica, metabolômica e análises específicas para micro-organismos halófilos serão fundamentais para embasar decisões regulatórias. Ao mesmo tempo, a evolução gastronômica do ingrediente pode aproximar consumidores ocidentais e fortalecer cadeias produtivas baseadas em recursos subutilizados. Além disso, pesquisas recentes reforçam a necessidade de estabelecer padrões globais de qualidade, definir limites de contaminantes e aprofundar estudos sobre alergênicos, bioacumulação e estabilidade de compostos funcionais. A aceitação sensorial crescente no Ocidente, especialmente entre jovens, sugere espaço para desenvolvimento de novos produtos, desde snacks até aplicações nutracêuticas e cosméticas. É isso, pessoal. A gente chega ao fim de mais um episódio do Aquacoluna. Espero que o texto do professor Alex tenha aberto a cabeça de vocês, assim como abriu a minha. A água viva no prato é uma ideia que parece estranha, mas tem muita ciência e potencial por trás. Na próxima terça tem mais um episódio às 5h30. E para acompanhar todos os conteúdos Aquaculture Brasil, baixe gratuitamente o app na App Store ou Play Store. O link também está na descrição do episódio, junto com materiais extras indicados pelo professor Alex. Boa semana e até mais!